Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus dirigiu-se a Galiléia e pregava o Evangelho de Deus. O tempo já está completado. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, nós estamos fazendo essas nossas meditações quaresmais e todos os dias eu tenho a oportunidade de vir aqui conversar com você pelo nosso grupo do Telegram. Mas o mais importante é que durante essas meditações, essas breves pregações, você consiga escutar a voz de Deus falando com você. Você consiga receber inspirações do alto e ter o seu espírito inundado pela luz divina. O Senhor Deus quer falar conosco, quer nos instruir, nós somos seus servos. E, portanto, ao escutarmos essas verdades, nós podemos deixar as nossas almas serem iluminadas por Cristo e transformarmos aquilo que nós escutamos em nossa oração pessoal, para que nós possamos assim crescer em união com Deus. Ontem nós vimos como Deus é o nosso primeiro princípio. Hoje nós queremos meditar no fato de que também Ele é o nosso último fim. Ou seja, Ele nos criou e nos conservou somente para o fim de o servirmos e de vivermos para a sua glória. Ora, isso é muito importante para nós. As pessoas às vezes se perguntam: para que eu vim a este mundo? Minha vida não tem sentido. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Qual é o propósito da minha existência? O Catecismo responde essa pergunta de uma maneira clara e curta. Para que Deus criou o homem? Deus criou o homem para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, adorá-lo e glorificá-lo por toda a vida e eternamente no céu. Isso para nós tem que ser uma verdade muito, muito explícita. Uma verdade que inclusive tira do nosso coração todas as crises. Porque nós começamos de fato a nos perceber assim, como pessoas que têm um motivo para viver. O nosso motivo é conhecer e amar, servir, adorar, glorificar a Deus. Ora, se nós tivéssemos sido criados por alguém que não fosse Deus,
mas nós fôssemos criados para servir a Deus, nós deveríamos ser totalmente de Deus. Porque todas e cada uma das coisas pertencem ao seu fim. E é pelo fim que essas coisas se regulam. Então, por exemplo, quando você tem uma faca e essa faca não serve mais para cortar, aí você tenta afiá-la. Mas digamos que ela não sirva mais nem para isso, de tão velha que está. O que você faz? Você joga fora essa faca. Se você tem um sapato que serve para você caminhar na rua, e aí o sapato quebrou, se rasgou, você vai ao sapateiro, o sapateiro diz, olha, não dá mais, não tem mais jeito. O que você faz? Você joga aquele sapato fora. Porque uma coisa pertence ao seu fim. Uma coisa serve quando ela está direcionada para o seu fim. Ora, se Deus nos criou e nos colocou este fim que é viver para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, adorá-lo e glorificá-lo, nós precisamos ser de Deus inteiramente. Nós temos que ser completamente dele e de mais ninguém. Os animais não são feitos pelo homem, mas são feitos para o homem. O homem usa os animais de acordo com a sua vontade. Faz os animais servirem e trabalharem para ele. O homem os mata quando e como quer. Então, por exemplo, uma pessoa tem um galinheiro, e não tem mistura. O que ela faz? Ela vai lá e pega uma galinha e mata. Ou, por exemplo, uma pessoa tem até um objeto inanimado, digamos, uma chaleira, e falta luz, ela quer tomar banho. Então ela pega a chaleira, enche de água e esquenta no fogo. Ou seja, as coisas nos servem. Os animais também nos servem. Ora, nós recebemos tudo de Deus. Nós somos dele. Como é que nós pretendemos viver a nossa vida assim, apartados, servindo a nossa própria vontade, querendo fazer aquilo que nos interessa? Ou seja, nós não podemos pretender viver a nossa vontade, porque nós recebemos tudo de Deus e nós recebemos tudo somente para o reconhecermos como nosso Senhor, para nós o servirmos de todo o nosso coração. Portanto, uma vida que é vivida de costas para Deus, ou em que nós temos aspectos da nossa existência que estão como que desprendidos dessa finalidade, que são independentes, que estão soltos dessa finalidade, são desordenados. É uma vida desordenada, uma vida que é assim. Ou seja, a nossa vida, ela tem uma finalidade, que é promover um bem que é o maior de todos os bens, que é a honra e a glória de Deus. Que coisa maravilhosa isso! Deus colocou esse fim extraordinário para a nossa vida, que é a glória dele, que honra
para nós podermos viver para a glória de Deus. Já parou para pensar nisso? Nós vivemos para a glória de Deus. Ele nos fez existir para a glória dele. Que coisa tão maravilhosa é essa? Que realidade tão sublime. Mas muitas vezes, ao invés de nós vivermos para a glória de Deus, ao invés de vivermos para servir a Deus, nós vamos servir a nossas paixões. Que loucura! Uma pessoa que deixa de servir a Deus para servir a cachaça. Uma pessoa que deixa de servir a Deus para servir a prostitutas. Ou para servir a qualquer outra pessoa safada, canalha, que vai usar você e depois jogar fora. Que absurdo! Ao invés de nós servirmos a Deus, nós servirmos ao dinheiro. Quando o dinheiro é tão perecível, nós não podemos levá-lo conosco para além da tumba. São essas coisas que deveriam nos servir. E não nós servirmos essas coisas. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas numa dependência afetiva de um animal, por exemplo. Ou numa dependência afetiva de um objeto tecnológico. Aquilo virou a extensão do corpo, a extensão da personalidade dela. Que loucura! Essas coisas são mais vias do que nós, elas são mais desimportantes. São elas que devem nos servir. E elas devem nos servir para quê? Para que nós sirvamos a Deus. Para que nós glorifiquemos a Deus. Porque o fim da nossa vida é grande demais, é glorioso demais. É Deus. Ou seja, nós saímos do nada para o ser. E nós saímos do nada para o ser para quê? Para nós cumprirmos a finalidade com a qual Deus nos tirou do nada para o ser, que é glorificá-lo, ou para sermos inúteis. Nosso Senhor chama aqueles servos da parábola de servos inúteis. E o Salmo diz: eles se fizeram inúteis, porque, como já não servem mais para o seu fim, então eles se tornaram completamente dispensáveis, inúteis. Por isso, no juízo final, nos diz Cristo, no capítulo 25 de São Mateus, se dirá aos ímpios: ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Por quê? Porque não quisestes chegar ao vosso fim. Não quisestes glorificar-me. Não quisestes atender a este fim tão nobre que eu dei à vida de vocês. Ou seja, não servem para nada. Ora, se nós não nos convertermos e colocarmos toda a nossa vida direcionada para a glória de Deus, que é a coisa mais maravilhosa, mais digna, né? Porque nós fomos tão deficientes, nós somos tão indigentes, e Deus quis que nós existíssemos para a glória dele. Vejam que coisa grandiosa que Deus fez conosco. Ao invés de nos desprezar, nós que somos criaturas tão ínfimas, ele quis que a nossa existência fosse para a sua glória. Pensa. Dentro de pouco tempo nós vamos ver perdidas todas as nossas obras, como tiros que não acertaram o alvo, se nós não nos convertermos. Ou seja, nós poderemos ser atirados no fogo, simplesmente porque a nossa vida não alcançou o alvo. Nós ficamos sempre perdidos com coisas intermediárias, com bens secundários. Ora, se nós não dermos glória a Deus nessa vida,
nós lidaremos forçadamente na outra vida, sendo atormentados com as almas dos condenados, que, contra a vontade deles, exaltam a justiça divina com o seu eterno desespero. Que triste fim para alguém que se condenou, que estará lá nas chamas do inferno, sendo um monumento à justiça de Deus. Ou seja, aqueles que estão nos céus efetivamente o glorificaram, e aqueles que estão no inferno porque não quiseram chegar a este fim da sua vida, não quiseram viver para Deus e se tornaram inúteis. E deste modo glorificam a Deus e glorificam aqueles que foram fiéis até o fim. Vamos fazer o propósito de começarmos agora mesmo uma vida digna desse nosso fim? Vamos reconhecer o domínio supremo que Deus tem sobre nós, pelo qual nós não podemos sequer balançar a mão, sequer dar um passo contra a sua divina vontade. Vamos reconhecer diante de Deus que nós não merecemos que as criaturas nos sirvam. Se nós não servirmos ao nosso fim, que é Ele, que loucura! Que loucura eu querer que as criaturas sejam para mim se eu não sou para Deus. Eu só as estou pervertendo, eu só as estou usando. Quantas vezes as pessoas, por exemplo, entram num relacionamento e usam uma pessoa para ofender a Deus, para desprezar os mandamentos de Deus, para descumprir a vontade divina. Que loucura! Meu Deus, me dá forças para viver unicamente para Ti. Perdoa-me pela minha fraqueza passada. O Senhor é minha herança, o Senhor é minha parte, o Senhor é tudo aquilo que eu preciso. Ajuda-me hoje a olhar para este nobre fim, nobilíssimo fim que o Senhor deu à minha vida, ou seja, eu não sou como uma faca que existe para cortar, ou como um cachorro que existe para ladrar. Eu existo para te glorificar, para te servir, para te conhecer intimamente, para te amar. Que fim tão nobre o Senhor me deu! Não poderia haver um fim tão nobre como este. O Senhor se colocar à minha disposição para que eu possa viver para Ti. Perdoa-me, porque eu não tenho vivido assim. Eu tenho olhado para as criaturas, eu tenho pensado nos homens, eu tenho pensado no meu bel prazer, eu tenho sido irresponsável com a minha salvação, eu não tenho caminhado resolutamente para o fim que és Tu. Perdoa-me, ó Deus, e concede-me nessa quaresma a graça de eu me converter, de eu entender que o sentido da minha vida é viver para a Tua glória, é Te bendizer e Te amar, Te servir e Te adorar. Ajuda-me a abandonar os meus maus caminhos, a me humilhar aos Teus pés e a dizer que doravante eu vou consertar a minha vida. Eu quero começar de novo para ir diretamente na Tua direção. Não me quero mais preocupar com as criaturas. Não são elas que me fazem felizes. És Tu. Somente Tu, meu Deus, és o meu galardão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém.